Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Centro Escola Livre da Alma. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar de Umbanda. Então hoje a Umbanda completa 114 anos, hoje é o dia da celebração da Umbanda. E antes de falar, a Umbanda completa 114 anos, a gente sabe e respeita que tem pessoas que não consideram essa data como um marco, ali começou a Umbanda, ali com o Zélio de Moraes, mas a gente tem uma data para celebrar, e isso é o que é mais importante, celebrar essa corrente, do astral superior, a qual eu sou muito grata. Então faço esse vídeo em gratidão, em reverência a tudo que a Umbanda já me proporcionou e a tudo que ela representa na minha vida hoje também. Então, se você gosta desse assunto, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. E vou citar aqui alguns vídeos, sobre Umbanda para que você veja, mais alguma coisa aí sobre o assunto. Então, o tema de hoje que eu quis trazer, já queria falar sobre isso tem um tempo, que é sobre a Umbanda na Nova Era, A Umbanda na Nova Era, a Umbanda e o Universalismo, e a Umbanda e a Ayahuasca, O que acontece, depois da Ayahuasca com a Umbanda, um culto que atravessou um pouco a Umbanda, e a gente vai falar mais sobre isso, Então eu queria começar falando para vocês, brevemente sobre esse conceito da Nova Era, que eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, talvez não seja novidade para vocês. Então, o que é essa Nova Era, A Era de Aquário, a Era de Regeneração e Luz, transição planetária, transição para 5D, enfim, cada segmento vai ter uma forma de tratar isso, vai ter uma nomenclatura, E aqui a gente tem que se ater à questão de que estamos numa transição, Estamos numa transição onde muitas coisas estão acontecendo, E em tempos de transição planetária, tudo acontece muito rápido, Isso é uma coisa que eu tenho percebido espiritualmente, na questão das próprias iniciações, Isso acaba acontecendo muito mais rápido. Então, o que seria da Umbanda na Nova Era, Vamos pensar que a Umbanda é uma religião relativamente nova, assim como o Santo Daime, as religiões ayahuasqueiras, os cultos ayahuasqueiros mais modernos, tão novos também. E a Umbanda, ao meu ver, ela já começa assim com um viés bem universalista, com uma tendência muito forte ao universalismo, Porque a Umbanda ela já é uma religião que nasce sincrética, então ela já tem referências aí do espiritismo, do catolicismo, da pagelança cabocla, e das religiões de matriz afro, Então ela já traz aí essas 4 bases principais e isso vai se expandindo ao longo dos anos. Então a Umbanda vai expandir para o esoterismo, para a magia, para as linhas orientais, enfim, muita coisa, Então, aquelas falas, que a gente pega ali do Caboclo das 7 Encruzilhadas, como a todos receberemos, a nenhum nós daremos as costas, aqueles que sabem menos nós vamos ensinar e aqueles que sabem mais a gente aprende com eles. Então, tudo isso, e assim, essa ideia de incluir várias linhas, de estar sempre aberto para receber os espíritos, independente de como eles se apresentem, como é a sua roupagem fluídica, qual a cor da sua pele, qual era o seu povo, a Umbanda sempre acolhe, a todos como uma grande mãe. Então, a Umbanda ela já tem esse caráter de união na diversidade que é muito bonito, Então, a gente já parte desse pressuposto. E assim, tem algumas teorias sobre a Nova Era, que dizem que as religiões deixarão de existir algum dia, Eu não sei se isso é verdade ou não, eu já recebi mensagens canalizadas nesse sentido também, mas assim, pode ser que algumas tradições nunca deixem de existir por uma questão de preservação de cultura, mas a gente tem que entender que alguns ritos vão se tornando obsoletos com o tempo, Como tudo na nossa sociedade, A sociedade ela vai se modificando e as religiões, as leis, tudo vai se modificando junto, Então, está tudo relacionado às pessoas, a como a gente vive, a gente muda, A nossa forma de viver, de se relacionar, e isso afeta as religiões, Então, a Umbanda ela tem essa tendência universalista, então ela é uma religião da Nova Era, gente? Tem 114 anos aí, mais ou menos, Talvez tenha um pouco mais que isso. Então, ela é uma religião da Nova Era, assim como o Santo Daime, assim como o Umbandaime, assim como esses cultos neo-ayahuasqueiros, neo-xamânicos, E esse universalismo, gente, o que é o universalismo? Eu não vou aprofundar sobre isso, Depois, se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo só sobre isso. O universalismo, ele não é uma bagunça,
ele não é apropriação cultural, né? Algumas pessoas podem sim cometer apropriação cultural por erro, por equívoco, tá? Mas universalismo, a gente tem que tomar cuidado para que essa universalidade ela seja dentro de uma diversidade, não na intenção de apagar, higienizar e uniformizar, né, culturas, né? Isso não é legal. Então, vou dar um exemplo bem clássico aqui, quando a gente fala do orixá. A gente pode enxergar o orixá como um trono divino, né, como fala o Saraceni, como um raio de atuação da divindade, né, de acordo com os raios lá da fraternidade branca, mas a gente não pode, né, desconsiderar que mesmo que a gente entenda que o orixá pode ser uma força cósmica incorpórea, ele também é um ancestral para o povo africano, tá? Então a gente não pode perder isso de vista, né? Para que a gente não seja desrespeitoso com nenhuma tradição. Então acho que o mais importante que a gente tem que ter em mente é que o universalismo não pode ser desrespeitoso com tradições. Então, se a gente é universalista, a gente tem obrigação, gente, de estudar, né? Não é assim, eu senti. Assim, a gente sente muitas coisas, mas a gente tem que entender até onde tem coerência nesse sentir, né? É preciso ter um estudo, né? Então, o universalismo ele tem que ter uma base, né? Senão ele se torna simplesmente uma bagunça realmente, tem que ter uma coesão. Então, no culto ao universalismo, no culto universalista, no qual eu me considero incluída, a gente entende que tudo aquilo que for de amor, de união, de integração, em tudo aquilo que for coeso entre si, pode ser integrado, agregado, incluído para essa fé. Então a gente acaba deixando de lado o que? Aquilo que é segregador, aquilo que é preconceituoso, né? É isso que a gente faz, né? Quando a gente busca esse caminho do universalismo. E aí agora falando em ayahuasca, né? A ayahuasca, ela se populariza, né, muito nesse tempo, nos últimos 30, 40, 50 anos por aí. E assim, a Umbanda, ela é muito forte aqui no Sudeste, né? A gente tem uma Umbanda muito forte aqui do Sudeste e muito urbana também, né? E os cultos neo-ayahuasqueiros, eles acabam acontecendo nesse meio também, nesse meio sudestino, e muito urbano, né? Não desconsiderando todos os outros fenômenos, né, de outras regiões, mas é muito forte aqui nas metrópoles, né? Então, seria impossível que eles não se encontrassem. E a gente encontra muitas coisas em comum, né, entre os cultos ayahuasqueiros e religiões ayahuasqueiras e a Umbanda, porque são cultos que levam em consideração, né, a preservação da natureza, né, considera a divindade expressa nas forças da natureza, né, tal como os orixás. Faz uso de ervas, defumação, canto, tambor, reza, né? Conceitos como o conceito da cura são muito próximos. Que mais? E o próprio transe, né? A Umbanda, ela também é uma religião de transe, né? Então não tinha como elas não se encontrarem, né? E assim, alguns anos atrás, né? Quando eu conheci a Umbanda, que eu conheci a Umbanda depois da Ayahuasca, ainda existiam muitos terreiros que não conheciam a Ayahuasca e que tinham até algum preconceito por desconhecimento, né? E foi difícil até achar um terreiro que conhecesse a Ayahuasca, né, para que me recebesse, né, dentro da minha especificidade, né, que era uma pessoa que começou a incorporar em rituais de Ayahuasca. E aí a gente traz essa questão, né? A Ayahuasca, ela realmente acelera muitas coisas, os processos mediúnicos, espirituais, né? Vou até citar um vídeo aqui sobre isso. E o que acontece, né, gente? A gente abre muito fácil nossa mediunidade, nossos chakras, e nem sempre isso tem o mesmo acompanhamento, né, desse desenvolvimento moral e de reforma íntima. Até porque algumas casas, e talvez a grande parte delas, não trabalhem com esse tipo de abordagem, né, de trabalhos que vão integrar essas experiências, né, de ayahuasca, que seriam super importantes também. Então o médium vai chegar na Umbanda, esse médium que veio da ayahuasca, dos cultos ayahuasqueiros, já vai chegar, não vou dizer desenvolvido, porque a mediunidade precisa ser educada, mas já vai chegar aberto, né? Então processos que às vezes levariam anos, acabam levando menos tempo. Então os zeladores de terreiro de hoje em dia, eles precisam estar preparados, né, para receber esse médium, essas pessoas, né, que vêm da ayahuasca, precisam se informar sobre, né, para receber essas pessoas de uma forma a acolher a sua especificidade, né, a acolher a pessoa dentro daquilo que ela traz.
Então, dessa convergência, né, da ayahuasca com a Umbanda, surge aí o Umbandaime, né, e muitos centros neo-ayahuasqueiros, né, trabalhando aí também com a corrente Umbanda, entre outras coisas, né, e aí eu faço um alerta que eu já fiz aqui em outros vídeos, que é muito importante, que não é porque você é sacerdote de uma religião X, independente dela qual for, Umbanda, Candomblé, que você está apto a ministrar a ayahuasca. A ayahuasca tem um caminho próprio dela, né? E assim como não é porque você tem anos de ayahuasca, né, tem um caminho fardado do Daime, que você de repente você pode ir lá e simplesmente abrir um trabalho de Umbanda. Então, os dois lados têm problemáticas que a gente precisa observar. Então, quem é da Umbanda, quer trabalhar com ayahuasca, precisa entrar num caminho com a ayahuasca, né? Ter muitas experiências, conhecer, se desenvolver, aprender com os mais velhos também. E assim como quem vem da ayahuasca para Umbanda. E eu descobri a Umbanda através da ayahuasca. Na verdade, já conhecia, assim, mas não tinha frequentado, né? Não tinha experiência com. E eu fui direcionada para um terreiro, para um desenvolvimento, né? Então, isso se faz necessário, né? A gente sentar para ouvir os mais velhos, ir para um terreiro, ter a vivência, ter essa experiência, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, se faz necessário ter esse cuidado, né? E o que acontece quando esse cuidado não existe? A gente também tem os processos de iniciações espontâneas, né? Isso é muito falado na bruxaria, quando a gente tem antigos sacerdócios, né, de vidas passadas que a gente resgata. Por que isso, né? Porque a gente está numa era super globalizada, onde teve muita mistura de povos, onde a gente já encarnou em tudo quanto é lugar que a gente pode imaginar. E com certeza muitos de nós já tivemos contato com várias correntes, né, do astral. Esses insights através de ayahuasca, de leitura de registros akáshicos, né? Então a gente acaba trazendo algumas coisas já mais ou menos, né, desenvolvidas. E quando isso não é acolhido, não é respeitado, né, dentro de um terreiro, né, de uma religião, né, daquela tradição, a pessoa ela acaba, né, tendo que seguir o seu caminho sozinha, né? E aí o que acontece? Essa pessoa vai seguir meio capenga, ela vai cometer muitos erros, né? Pode ser que ela consiga, né, fazer um bom trabalho. Porque o que a gente observa disso, né, gente? Muitas pessoas do meio ayahuasqueiro recebendo um chamado para Umbanda, né? Para trabalhar com essa corrente, né? Tem um vídeo aqui, vou até deixar ele por aqui, que eu falo que eu encerrei a minha missão com a Umbanda. Talvez tenha sido até uma interpretação meio equivocada, né? Quando pediram para eu entregar minhas guias e trazendo um pouco da minha experiência aqui para vocês, né? Na verdade, o que me foi pedido foi para que eu desenvolvesse uma relação diferente com a Umbanda, né? Porque a minha referência vinha muito do terreiro que eu fiz parte e me foi pedido esse olhar ampliado, né? Então, muitas pessoas têm, né, essa conexão com essa corrente, mas não necessariamente tem um chamado para fazer parte de um terreiro, né? E muitas pessoas não vão entender isso, né? Eu sei que muita gente que tá me ouvindo aqui que é de Umbanda vai ficar assim, indignado com isso que eu tô falando, mas, gente, como eu falo, Caboclo, Preto Velho, Exu, essas entidades, né? E a Umbanda, ela foca no culto das entidades, né? No culto aos ancestrais, não no culto ao orixá, né? Embora exista esse culto ao orixá, o foco é nas entidades. E essas entidades são os ancestrais do Brasil. Elas aparecem no Vale do Amanhecer, elas aparecem no Daime, elas aparecem na Barquinha, na Jurema Sagrada, no Catimbó, no Tambor de Mina, em tudo quanto é religião brasileira, né? Em tudo quanto é culto. Então, não tem como falar de ayahuasca, xamanismo, né, e ancestralidade, né, brasileira, sem falar de Caboclo e Preto Velho, né? Faz parte. Então, eu sei que muitas pessoas podem não entender isso, mas a Umbanda, enquanto uma corrente do astral, não necessariamente ele intencionou se organizar enquanto uma religião, uma doutrina, né? Não sei se eu estou errada nisso, ou se foi necessário por um momento, até mesmo para se afirmar, né, nesse meio tão preconceituoso, né? Acho que isso talvez tenha sido algo necessário. Mas hoje o que a gente observa é que a corrente astral de Umbanda, ela está presente em outras religiões, até mesmo em centros espíritas, né, que são mais abertos, né, na mesa branca. Então, é uma corrente do astral, né, uma corrente do astral superior, e a gente pode trabalhar com ela, só que a gente precisa aprender a trabalhar com ela, né, com respeito às tradições e tudo mais. Então, gente, é isso. Eu finalizo esse vídeo não com uma conclusão, mas com uma pergunta, né, com uma reflexão,
para todos vocês, né? O que vai ser da Umbanda na nova era, o que vai ser da Umbanda nesse tempo e o que é, né, agora da Umbanda após a Ayahuasca, né? Eu acho que a Umbanda nunca mais será a mesma após a Ayahuasca. E que bom, né? Porque a Ayahuasca tem coisas maravilhosas para trazer também pra gente, né? E como todo processo novo, né? Erros vão acontecer, né? Falhas vão acontecer, mas isso é parte do processo de aprendizado, né? Então somos criancinhas, né? Pensando nesse sentido, estamos aprendendo a caminhar ainda, né? Nessa convergência, né? Da Umbanda com a Ayahuasca. Tem um vídeo aqui também que eu vou citar para vocês do Umbandaime, da Maria Inês. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, né? Manda lá nos seus grupos de Ayahuasca, de Umbanda, pros seus amigos, amigas, para alguém que precise, né, assistir esse vídeo. E se você está gostando muito, né, desse trabalho, eu te convido a conhecer o projeto do Céu da Estrela de Janaína. E se você sentir, né, de colaborar, né, com essa construção coletiva desse espaço, né, que vai dar lugar aos nossos trabalhos presenciais, né, eu te convido também a fazer uma contribuição. E as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, gratidão, axé, arro, namastê e até o próximo vídeo.